Estamos aqui em volta de uma mesa para fazer a celebração de Pentecostes, o significado, como praticar o Pentecostes em qualquer dia do ano. Convidei esses irmãos e irmãs, e também tem 3 mulheres testemunha. A vida dentro da vida. Como existe a reencarnação, aqueles que acreditam na reencarnação e aqueles que ainda não estão preparados para isso. Então hoje eu quero celebrar a vida dentro da própria vida. E aqui do meu lado está um irmão meu que, sobre o poder do Cristo. Hoje nessa vida ele se chama Jonathan William Torres Girardes. E na vida passada, ele era meu tio. E tem mãe e irmão da minha mãe. E tem mais 2 irmãs dele aqui. Então, essa revelação me veio porque ele era um homem na outra vida bastante sofredor, perdeu a mãe mais cedo. E ele gostaria de casar, ter família. E ele tinha asma. E a asma não permitiu que ele conseguisse trabalhar bastante para ter uma família. E ele teve que viver em casa, em muitas casas, aprendendo a humildade para o sofrimento. Quem não queria amparar ele naquele tempo? Ele viajou bastante, sofreu bastante, e a defesa dele do sofrimento era ficar bravo, se retrancar em si mesmo. Uma vida de 50 e poucos anos, e ele ficou desencarnado só 3 anos. Ele amava muito o irmão dele, porque caçavam, pescavam, e ele também foi um pai dos seus próprios sobrinhos, que ele amava. E nessa outra vida, eu digo, vida dentro da vida. Ele nasceu neste lugar, que chama-se Moquém, foi embora como retirante para o Paraná, porque para ter uma vida melhor. E perdeu sua mãe, perdeu uma casa, perdeu a esperança e ficou de favor na casa dos outros. Teve um amparo na casa da sua irmã mais velha, que é minha mãe, onde o seu próprio pai buscou uma segunda família e onde os irmãos, que eram novinhos, foram morar juntos. Então, nós éramos de 9 pessoas. 5 irmãos, 3 irmãs, mais 2 irmãos, mais a mãe que era casada com seu marido e onde tinha 2 filhos. Mas naquele tempo a gente era feliz porque não se preocupava em ganhar dinheiro. A gente ria, brincava, respeitava, andava na natureza e o importante era ter sobre a mesa o que comer. Não interessasse o que tinha na mesa para comer. Interessa que a gente alimentava o corpo e respeitava um outro. Então eu quero fazer essa revelação porque as pessoas são ingratas, injustas, egoístas, preconceituosas, arrogantes. E não reconhece aquele que está mais embaixo, aquele que não tem um bom vestido ou um bom par de sapato para usar, porque está embaixo e de repente não serve para nada, a não ser para aguentar desaforo. Então este homem chamado, naquela vida ele se chamou João Carlos da Cruz Caetano. Foi um homem solteiro, gostaria de ter namoradas, tinha o desejo de ter uma família. Passou-se então o tempo que eu quero colocar isso com uma certeza profunda que essas coisas não se brinca, tem que respeitar. E eu perguntei para ele se ele poderia falar da vida passada dele, roda dentro de roda, da Bíblia, do profeta Elias, que foi elevado, então, a vida dentro da vida. E hoje, ele tem 32 anos, não, 29 anos, né? E, naquela época, ele cortava cabelo. Nessa vida, ele também corta cabelo. Ele sabia trabalhar de graça, entre os amigos, entre os primos e tal.
Ele gostava de caçar, ou ele também gosta de caçar. Ele gosta de trabalhar, ele também hoje também gosta de trabalhar em 2 serviços, ele também trabalha em muitos serviços. Então eles têm coincidências de fazer a mesma coisa em 2 vidas. E eu quero dizer então que a consequência, quando tu volta, a gente diz que volta mais embaixo. Hoje ele não tem, ele quando era novinho fez umas quantas cirurgias, porque era carências psicológicas, emocionais, que ele não estava aceitando uma nova vida, desconforto dentro de uma outra família, que também ele nem sabia quem era aquela mulher que guardou no seu próprio ventre os 9 meses para vir para este mundo. Então ele tem que se readaptar a um novo. E a gente tem dificuldade do novo, está acostumado na rotina simples que foi ensinado a crença, e não no crer no novo. Nesse universo filho, o Cristo. Então, dessas 2 relações, naquela vida passada ele gostava de fumar também, né? Também queria, uma das coisas que ele gostaria de fazer, ele não fez, porque os outros irmãos fizeram. O primeiro batismo, a proteção. O segundo seria a primeira comunhão. E ele não conseguiu fazer a primeira comunhão. E então, naquele tempo, aquele homem que tinha bastante terra e que era o patrão, que mandava tudo, quando se reunia assim, em família, para comemorar, tomar um vinho, ele sempre dizia, ele bebia, era fraco da bebida, e dizia que gostaria que ele fosse o padrinho dele. E nunca conseguiu realizar, porque tinha só coragem de falar quando bebia um vinho. E hoje, aqui ele já tem todo esse sacramento feito. Ele está procurando fazer o 4º sacramento, que é, no geral da palavra, todo mundo diz que vai ao casamento. Mas o certo seria o homem e a mulher se unir pelas bênçãos do poder do Espírito Santo. O 4º dom, sobre o primeiro batismo, o segundo, o terceiro, e eu seria o 4º, para o homem e a mulher gerar filhos. Mas ele já antecipou o 5º, que era unificar a alma com o poder do Cristo para ser um ser só. Então, esses valores de hoje e do passado, hoje ele tem humildade, ele sabe entrar e sair em qualquer casa, ele tem aquilo que não se compra no supermercado, a humildade, a simplicidade de ter muitas coisas e não valorizar as coisas, e sim valorizar as pessoas. Então, esse é um fato real que, através da casa de oração cristal, o portal de luz, que muitas vezes as pessoas, digamos, não compreendem, não aceitam as diferenças das pessoas, como funciona. E se estamos aqui reunidos dentro da diferença de cada um, respeitá-los, incentivá-los para que eles ultrapassem o limite humano de cada um. E que sejam prósperos e que levam a bênção do poder do Espírito Santo. Eu te abençoo. Hoje nós estamos na era de Aquário, que podemos abençoar uns aos outros. O senhor gostaria de falar alguma coisa? Deus, o senhor vai lá na frente, na mesa, para falar. Ele vem falar bem pertinho, né, desse portal de luz, para que vocês compreendam, né, ele também tinha esse desconforto, ele também tinha dentro de si alguma coisa que conspirava para que ele precisava saber alguma coisa e se auto-identificar, se unificar, porque ele acha que não é só aquilo que ensinaram, ele é mais que isso. Então ele quer dizer alguma coisinha também. Pode falar alguma coisa que do teu interesse, pode ser do seu improviso também, né? Nessa parte ali que ele falou que meu nome era João Carlos. Semana passada eu tive uns pensamentos que falava para mim sobre a vida passada, coisa que eu não acreditava. Só que daí uma pessoa veio me pedir ajuda sobre como ter uma relação com uma menina lá. E o nome dessa pessoa é João. Ele tem dificuldade de se relacionar com as garotas, né? E eu passei por isso. E
daí agora, hoje eu tive o testemunho de que o meu nome era João na vida passada. Isso te choca de saber que você não é só uma vida só, e sim uma vida dentro da outra vida, e que dentro disso o senhor vai conseguir unificar isso e ser um ser muito mais grandioso e com mais autoridade e também com mais autoestima? Não choca, não chega a dar um choque assim, mas tipo, saber que tu pode ter uma vida após a morte, que tu vai poder reencarnar em outra vida. Isso não é uma coisa normal para todo mundo, né? Que nem todo mundo acredita, que fica preso em crenças que denomina, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode. E às vezes o teu erro acaba sendo uma consequência na tua próxima reencarnação. E uma coisa também que eu quero dizer, atrapalhando um pouquinho a opinião dele, ele nasceu no mesmo lugar aqui em Taquara, né, que é o primeiro distrito aqui que a gente mora, Rio da Ilha e o Moquém ali pertinho. E ele fugiu, foi para muitos lugares, foi para o Paraguai, foi para Amazonas, Goiás, lá atrás de esperança, de aventuras, e viveu muito tempo lá no Paraná. Então ele viveu tanto, mas ainda assim a alma dele veio, ele tem que cumprir a sua própria vida, praticar as grandiosidades na prática da vida aqui no mesmo lugar onde ele fugiu porque aquela época os retirantes tinham esperança que o Paraná era a terra do ouro, a terra da esperança, da oportunidade, né? Isso em 50 e poucos lá, depois de 59, 60 por ali. Então, agora, né? Então, esse entendimento, não fuja, não vai para os Estados Unidos, não vai para a Europa. Fique onde você nasceu, ali que é para você cumprir, ali que é para você desenvolver, ali que é para você vencer. E isso aqui, então, essa mensagem, através do nosso Jonathan, irmão Jonathan, né? Então, que, digamos assim, tem uma revelação construtiva, porque ele foi humilde, mas sobre respeitar e sobre se auto-respeitar durante a sua própria vida, que viveu os seus 50 e poucos anos, mas nunca, digamos assim, desfez ou desonrou a casa de onde passou. Então, o Jonathan também, ele vai nas casas, ele vai se divertir, mas sabe se compor no sentido construtivo o que deve ser falado, o que deve ser defendido e no crer de si mesmo. Então, a unificação seria mais ou menos isso. Tem mais alguma coisa? Também tem a parte de que não pode fugir de quem tu é e do que tu vai fazer. O que as pessoas pensam é problema delas. Se tu for fazer, faz. Todo mundo tem o poder de abençoar. Com a tua mão direita tu pode abençoar. Não é só um pastor, não é só um padre. E que Deus existe e Deus é um Deus vivo. Seria isso, seu Jonathan? Isso. Então, a segunda parte eu quero compartilhar com o nosso irmão Paulo Roberto. Ele está proporcionando essa unificação dos nossos irmãos e irmãs aqui juntos sobre Pentecostes. Sempre Pentecostes é o último domingo de maio. Mas uma das coisas que eu quero dizer, Deus não faz barganha, promessa. Eu vou me comprometer de fazer isso, mas eu quero isso. Não funciona. Você tem que se oferecer em sacrifício vivo, neutralizar tudo e deixar que o universo conspire, que venha aquilo que o Senhor tem autoconfiança e sentimento e boa vontade por aquilo. E compartilhar a vida agora, em agradecimento, tudo que ele compreendeu nesse 1 ano e pouco de prática do Espírito Santo, em comunhão com os nossos irmãos aqui, e se esforçando bastante para conhecer a si mesmo, e ver que as máscaras, né, a lerdeira, de não ter um entendimento sobre si mesmo, quem é meus pais, por que eles fazem isso comigo, por que a sociedade, né, não consegue compreender e exaltar aqueles que estão embaixo, só aqueles que estão em cima. Então, se o senhor tem alguma coisa para dizer, vai ali na frente e fale. Não tenho. Então, dentro disso, já está compartilhando, né,
O que é Pentecostes? A gente acha que Pentecostes, né, o poder do Espírito Santo é o derramamento do poder do Espírito Santo nesse dia. Não, é todos os dias que tu elevar a tua consciência e permitir que o poder do Espírito Santo chegue até você e pela consciência, pelo poder do perdão, receba. E dentro disso ele está dando a prova daquilo que nós estamos fazendo na prática. É difícil, mas é grandioso compartilhar. Então, para exaltar, vocês vão levantar de pé um pouquinho, né? Eu fiz para que todos tivessem na sua mão direita uma taça de vinho, um pouquinho de vinho, para exaltar a vida, a tua vida, da sua família, dos seus amigos, dos seus projetos, dos seus ideais, dos nossos ideais e também. Para que não se enfraqueça, não se covardeia, mas se esforce e viva um dia de cada vez. E leve o presente para o futuro com os bons pensamentos e sentimentos, compartilhando a vida e agradecendo a própria vida. Eu abençoo os nossos irmãos aqui agora, a vida dentro da vida, o poder de Pentecostes sobre nós e sobre o Senhor, a Senhora, sobre os seus próprios filhos, os seus próprios projetos e ideais. Pelo poder de Deus Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho e Espírito Santo, e acrescenta o poder de tetragramatom, pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Cristo, pelo amor de Cristo, pelo amor de Cristo, pelo amor de Cristo. Que assim seja, bem-amado eu sou, que assim seja, bem-amado eu sou, que assim seja, bem-amado eu sou. É bem simples compartilhar numa mesa que é uma herança grandiosa que o nosso amado e Salvador Jesus Cristo deixou à mesa dentro de cada casa. E ali a gente pode compartilhar a saúde e a vida para o corpo físico e também a unificação da alma com o próprio Cristo e dentro disso fazer grandiosidade para cada um. Viva o Cristo! Viva o Cristo! E vamos cantar 4 vezes o amém. Amém, 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 amém. Vamos tomar um golinho ou aquilo que vocês puderem tomar, em nome de todos os nossos irmãos que precisam desse ancoramento e também da esperança de continuar a sua própria caminhada, por mais difícil que seja. E sejam abençoados, se fortaleça no poder do Espírito Santo hoje e possam dormir em paz hoje e sempre.